Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Esse aqui então é o meu segundo livro do Goethe lido. Aqui no canal tem vídeo pro Fausto, pra minha primeira incursão por Fausto e pela obra do autor também. E eu não vou mentir pra vocês, quando eu peguei esse livro pra ler, quando eu coloquei esse livro na minha pilha de leitura pra 2018, eu imaginava que esse aqui seria também um livro árido, um livro complicado de ser lido e tudo mais. Mas qual não foi a minha surpresa ao perceber que esse aqui é um livro muito mais tranquilo do que Fausto, porque, né, o que não é mais tranquilo do que Fausto? A começar pelo tamanho do livro, né? Nessa minha edição aqui da editora Estação Liberdade, o livro mesmo tem cerca de 170 páginas. E com relação ao ritmo da leitura, esse aqui é um livro que tem uma leitura muito mais rápida, porque ele é um romance epistolar. Eu vou dar aqui uma folhada para vocês darem uma olhada. Os capítulos são bem curtos, algumas cartas chegam a ter, sei lá, 2 ou 3 linhas, outras vão ter 3 ou 4 páginas. Mas o peso do livro está no seu tema, né? Então, como o próprio título diz, Os Sofrimentos do Jovem Werther, esse aqui não vai ser um livro leve de ser lido, muito pelo contrário. Esse livro, na verdade, é dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente vai, então, acompanhar as cartas do Werther, aliás, no livro todo. A gente vai acompanhar as cartas que o Werther está escrevendo para um amigo dele chamado Wilhelm. Aliás, uma diferença dessa edição que eu tenho com as demais, que vocês vão encontrar por aí também, é que aqui na da Estação Liberdade a gente não vai ter a tradução dos nomes. Então Wilhelm, em algumas edições por aí vocês vão encontrar como Guilherme ou como William. Mas enfim, o Wilhelm não aparece em nenhum lugar aqui no livro. Aliás, nem nas cartas do Werther ele vai aparecer. É muito estranho, porque o Werther em nenhum momento vai querer saber sobre o Wilhelm. Aliás, em nenhum momento não. De vez em quando ele até vai fazer alguma perguntinha assim, mas você vê que o Werther é um garoto. Não vou dizer que ele seja egoísta, mas ele é muito mais interessado em falar do que em ouvir. Tudo bem que a gente está falando aqui de cartas, mas vocês entenderam a analogia. Então, como eu ia dizendo na primeira parte do livro, a gente vai acompanhar as cartas ao Wilhelm, em que ele vai contar pra gente sobre a ida dele para essa cidadezinha do interior da Alemanha. Ele está indo lá, não fica muito claro o motivo pelo qual ele está indo para essa cidade, mas tem a ver com alguns problemas familiares que ele precisa resolver ali. Pode ter a ver com uma herança também e tudo mais. Então, assim, o Werther, ele não é exatamente da nobreza, mas ele tem uma situação muito boa. Então, aqui no livro também não fica especificado a idade dele, mas em alguns textos de apoio aqui que eu já vou comentar com vocês, a gente vai encontrar a informação de que o jovem Werther é na verdade um adolescente, ou um pós-adolescente, no máximo um jovem adulto. E ele leva uma vidinha muito tranquila. Então, nessa cidadezinha no interior da Alemanha, a gente não sabe exatamente como é que ele vai vivendo. Muito mais pra frente ali nas cartas, inclusive a troca de cartas que a gente vai encontrar aqui, vai ter a duração ali de cerca de 2 anos. Então, a primeira carta é de 4 de maio de 1771, e a última carta é de 20 de dezembro do ano seguinte. Então, é somente na segunda parte do livro que ele vai contar que conseguiu um emprego ali com um conde da vizinhança e tudo mais. Mas mesmo assim, é um emprego que não dá muito prestígio a ele, mesmo porque ele acaba indo participar ali de alguns soirées ali na mansão do conde, e em um desses soirées ele é absolutamente mal recebido, ele é expulso de lá. Então, assim, a gente percebe que apesar dele ter uma situação muito boa, ele está bem longe de fazer parte ali da nobreza mesmo. Mas esses fatos sobre a vida do Werther acabam sendo bastante secundários, né? O principal aqui no enredo desse livro, contado através dessas cartas, é na verdade a paixão avassaladora que ele vai ter por uma moça que ele vai encontrar num baile chamada Charlotte. Ele vai chamá-la nessas cartas para o Wilhelm de Lotte, né? Esse vai ser o apelidinho carinhoso que ele vai dar a essa moça. O que acontece é o seguinte, ele vai conhecer essa moça, vai se apaixonar perdidamente por ela, e durante uma dança ela vai dizer assim para ele, olha só, tenho um noivo, né? Imagino que ela tenha percebido ali o interesse do garoto e tudo mais, então ela já deixa ali bem claro, logo no início da relação, digamos assim, que ela é comprometida. E uma coisa interessante nessa cena é que a partir do momento em que ele tem esse choque de realidade, né, ele tem, né, esse mundo dele caindo, ele vai então contar para o Wilhelm como é que está o clima naquele momento. Então é uma tempestade chegando, eles estão ouvindo os raios, é uma tempestade tenebrosa que está se aproximando ali. E foi somente a partir dessa cena que eu comecei a perceber que os humores do Werther têm tudo a ver com o clima. Então quando ele está feliz e saltitante, está um dia ensolarado, muito bonito lá fora e tudo mais, ele está lá conversando com todo mundo, brincando com as crianças da vizinhança e coisas do tipo. Quando ele está deprimido, está nublado, cinzento, chuvoso, e quando coisas terríveis acontecem na vida dele, tá caindo uma tempestade.
Então esse é um detalhe bastante interessante na construção desse texto. Mas enfim, então ele se apaixona por essa moça que já é comprometida e o rapaz, né, o noivo dela, está fazendo uma viagem de negócios quando eles se conhecem. Mas então, como eu ia dizendo, o Werther então vai se apaixonar por essa moça que é comprometida, mas isso não vai impedi-lo de tentar se aproximar dela o máximo que ele conseguir. Então ele vai tentar ter uma amizade com ela e vai conseguir. Ela também é uma moça muito simpática. E aí a gente pode cair no perigo de achar que ela também tem interesse pelo Werther, porque veja bem, esse aqui é um livro contado em primeira pessoa, a gente só tem a versão do Werther dos fatos. Então, sabe aquela coisa do eu não estou te dando mole, eu só estou sendo legal com você? Pois é. Pode muito bem ser isso que está passando pela cabeça da Lotte, mas como a gente só tem a versão dele dos fatos, então ele deixa ali bem claro que a moça também dá muita trela pra ele. Só que o que vai acontecer? Esse noivo da Lotte vai voltar dessa viagem, vai conhecer o Werther e o Werther vai perceber que esse cara é muito legal. Ele vai inclusive criar uma amizade muito forte com esse noivo da moça também. Vai frequentar ali os soirées do casal também trocentas vezes, vai se ver sozinho com o noivo também em diversas outras oportunidades, nas quais eles vão ter conversas muito boas. Inclusive a transcrição de uma dessas conversas a gente vai ter aqui em uma das cartas por completo, eu diria. E é uma conversa sobre o tema principal deste livro, então eu acho muito difícil que isso seja surpresa para alguém. Gente, esse aqui é um livro do século XVIII, ele foi escrito em 1774. Esse aqui é um livro sobre suicídio, e eles vão ter essa conversa então sobre suicídio, no qual o noivo da moça vai dizer que do ponto de vista dele, o suicídio seria nada mais, nada menos do que uma forma de fuga rápida, uma forma de covardia, de não enfrentar os fatos difíceis da vida e tudo mais. E o Werther não, o Werther vai dizer, não, mas pera lá, né? Às vezes você simplesmente não tem saída, você não tem mais pra onde ir, a vida perde totalmente o sentido. Então talvez nessa situação o suicídio seja a melhor saída. Inclusive essa é provavelmente a carta mais importante aqui desse livro. Agora veja bem, daqui pra frente desse vídeo, caso você não queira saber o que é que vai acontecer no desfecho dessa história, é melhor você fechá-lo, voltar depois de ter lido o livro. É um livro curtinho, menos de 200 páginas, você vai ler rapidinho. Depois você volta aqui, me visita de novo e a gente continua conversando sobre o livro, certo? Daqui pra frente contarei o desfecho, certo? Pois muito bem, o que vai acontecer é o seguinte, então ele percebe que aquele rapaz, o noivo da moça, é um cara tão bacana, tão sério, tão trabalhador, tão gente fina, e ela é também aquela mulher beirando a perfeição na opinião dele, obviamente. Então assim, ela beira a idealização, né? A gente não pode dizer que ela é uma mulher idealizada, porque ele a conhece muito bem, né? Nas conversas que os dois têm, eles vão realmente esmiuçando ali as opiniões um do outro, então a cada momento em que ele vê a moça novamente, aquele sentimento de paixão, admiração e etc. só vai crescer. Então ele percebe que os dois são sim um casal perfeito e que não tem como ele interferir naquela relação. E ele começa a perceber que ele está interferindo na relação. Inclusive ele começa a se sentir culpado, né, por ter essa amizade pela moça, por desejá-la, né, mas assim, é aquele desejo da primeira paixão, lembrando novamente que ele é o jovem Werther, né, que provavelmente era ali um adolescente ali por volta dos seus 17 ou 19 anos. Então essa descoberta desse primeiro amor na juventude, aqui no jovem Werther, só lembrando que a gente faz as associações de acordo com o nosso conhecimento do mundo, certo? Eu li anteriormente, no início desse ano, aquele livro Me Chame Pelo Seu Nome, então não teve como eu não fazer uma relação entre a paixão, a primeira paixão da vida daquele garoto daquele livro com a primeira paixão do Werther. Então o que ele queria era aquilo, era aquela imersão total na outra pessoa, estar com ela o tempo todo, sentir aquilo que ela sente, respirar o ar que ela respira, aquela coisa toda. Tanto é que nos dias em que ele não consegue visitar a Lotte, ele pede para que uma criada vá visitá-la, porque assim ele pode estar junto com uma pessoa que esteve com ela naquele dia, sabe? Umas coisas assim. Então, para quem já tinha percebido, né, na primeira parte do livro, em que ele vai contar pra gente sobre os passeios que ele faz naquela cidadezinha, o contato com a natureza, etc., a gente percebe, né, que ele é um garoto muito sensível. E aquela situação em que ele se vê de estar talvez atrapalhando a relação entre aquelas duas pessoas maravilhosas que ele conhece no meio do caminho, passa a ser demais para ele. Ele não consegue se imaginar vivendo como amigo, visitando a família e tudo mais, porque ele não quer mais incomodar aquele casal. Então ele não pode viver sem ela, não pode viver com ela, e aí o que acontece? Ele não vê mais saída. Naquela conversa que ele tinha tido com o noivo da Lotte anteriormente sobre suicídio, ele já tinha deixado bem claro que, na opinião dele, quando não há mais saída, tudo bem se suicidar. E é isso que ele faz, ele vai tirar a própria vida.
E aí, quando a gente começa a ler sobre esse livro, a gente vai descobrindo que Os Sofrimentos do Jovem Werther foi um livro que na Alemanha, quando foi publicado, fez muito sucesso. Foi um grande best-seller em sua época, né? O próprio Goethe era um jovem adulto naquela época. Ele escreveu esse livro em apenas 4 semanas, quando ele tinha acabado de fazer 24 anos de idade, gente. E eu não sei se vocês se lembram do meu vídeo sobre Fausto. Eu vou deixar o link aqui no card na descrição também, caso vocês queiram rever ou não tenham visto ainda. Mas a obra do Goethe toda vai se confundir com sua própria vida. E aí você pode pensar assim, ok, então o jovem Werther é o jovem Goethe? Provavelmente, né? Então existem dados biográficos na vida do Goethe que vão contar pra gente que ele, quando jovem, se apaixona por uma moça comprometida. É amigo do casal e tudo mais, enfim, mas ele acaba se afastando e escreve este livro. Inclusive, este livro aqui, quando é publicado, é a causa do rompimento dessa amizade. Então aquele casal se viu retratado aqui nos Sofrimentos do Jovem Werther e rompeu com Goethe, grandão. E o fim drástico que Goethe dá ao seu personagem aqui, obviamente, não foi o fim que ele deu a si mesmo, apesar de provavelmente ele estar passando por todo aquele sofrimento no momento em que ele escreve o livro, mas ele persevera, né? Então até que Goethe morreu muito velhinho, lá beirando seus 80 anos de idade, terminando de escrever seu Fausto, certo? Mas o que acontece quando esse livro é publicado e é um grande sucesso, inclusive dentre os jovens daquela época? Bem, a gente tem alguns detalhes, como por exemplo, a vestimenta que o Werther usava aqui, né, era sua roupa do dia a dia, que era uma calça amarela e um casaco azul, descrito aqui no livro, acabou sendo então a última moda naquele momento. Então todos os rapazes usavam calça amarela e casaco azul, enfim. Além dele ter influenciado a moda daquela época, ele também influenciou diversos jovens a tirarem a própria vida. Então diz a lenda que muitos jovens cometeram suicídio nos primeiros anos do lançamento desse livro. Inclusive aqui nesse meu livro, A Cultura do Romance, a gente vai ter um texto escrito por um pastor luterano contra o livro do Goethe, por conta dessa onda de suicídios que aconteceu ali entre os jovens naquela época. O nome desse pastor luterano é Johann Melchior Goese, e ele vai escrever essa carta aberta, né, que provavelmente foi impressa em algum jornal da época, algo do tipo, absolutamente contra esse livro. Ele espera que as pessoas parem de ler esse livro, comprá-lo, enfim. Num dado momento ele vai dizer o seguinte, ó, não quero afirmar que foram estas as intenções do autor, mas ele poderia e deveria prevê-las. E caso se concretizassem, seria de sua inteira responsabilidade. Como o provérbio diz que quem não respeita a própria vida tampouco respeita a dos outros, exprime uma verdade sacrossanta. As autoridades e os governantes têm boas razões para atentar a escritos que procuram sugerir à juventude impetuosa e imprudente que a ideia de poder abandonar a prisão terrena apenas por assim desejá-lo dá um doce sentimento de liberdade. Então muitas pessoas interpretaram isso, né, lendo esse livro. Além dessa questão contra o suicídio, esse pastor vai dizer também que este aqui é um livro absolutamente anticristão, por conta dessa questão dele ter desejado a mulher do próximo e coisas do tipo. E aí ele atenta também para um detalhe que, sei lá, gente, nessa primeira leitura eu até peguei isso aqui sim. Aqui no livro a gente não tem exatamente a descrição de um relacionamento platônico. Num dado momento ele vai agarrar a mocinha, vai beijá-la e etc, enfim. E uma coisa até meio engraçada, assim, que eu encontrei nesse livro, bom, dadas as devidas proporções, mas enfim. Sabe quando a gente diz assim, nossa, estou no chão, minha cara tá no chão? Gente, aqui é literal. Então toda vez que ele fica extremamente, sei lá, decepcionado, deprimido, etc, ele fica no chão. Então quando ele leva o primeiro fora da lote, ele se joga no chão, fica com a cabeça na parede, fica um tempão lá, os empregados é que vão levantá-lo do chão. É uma coisa muito dramática aqui, muito exagerada, mas é aquilo. Um jovem se apaixonando perdidamente pela primeira vez e não sabendo lidar com aquilo. Aqui nessa edição da Estação Liberdade a gente tem também ali um pós-fácil escrito por Erlon José Pascoal, intitulado Werther ou O Romance do Ímpeto Destrutivo. Aqui no dado momento do texto ele vai comentar sobre o tema da história, né, do livro. Ele vai dizer o seguinte, o tema do livro é a paixão. Mas não a paixão disciplinada, comportada e condizente com os padrões e as regras vigentes até então. É a paixão sofrida até a mais absoluta destruição, até a aniquilação das forças vitais, na qual as barreiras da moral vêm totalmente abaixo. Mais pra frente ele vai dizer, olha só, Werther nutre um amor impossível, dadas as circunstâncias morais impostas pela sociedade, que o leva ao suicídio.
E aí ele continua: o suicídio torna-se a saída, o caminho para a libertação, para um novo realizar-se e para novas esperanças. Afinal, eles ainda podem reencontrar-se em outros mundos. Então é isso, ele é cristão, ele vai falar de Deus aqui em diversos momentos. Então, apesar do padre luterano, né, achar que esse aqui é um livro anticristão, ele acredita que a partir do suicídio ele possa ter um novo começo e que nesse novo mundo ele estaria lá esperando a Lot, enfim, numa outra situação em que os dois pudessem ficar juntos. Agora, com relação ao contexto histórico, esse livro aqui vai ser então considerado por muitos o grande livro que abre o período romântico da história da literatura alemã. Só que Capô, aqui nesse livro História Concisa da Literatura Alemã, vai dizer o seguinte, olha só: críticos estrangeiros, admitindo o clássico no sentido de grande ou modelar, consideram, no entanto, Goethe um dos iniciadores do romantismo europeu, em que pese a hostilidade que testemunhou na velhice aos românticos contemporâneos seus. Então, assim, ele era completamente contra essa história de que o livro dele, né, escrito lá na juventude, teria sido tão importante assim para a história da Alemanha, a ponto de ser o precursor de um movimento que ele meio que desprezava, não é mesmo? Aqui no texto do José Pascoal, ele vai dizer o seguinte, ó: ele foi sem dúvida o maior acontecimento literário do século XVIII, vindo a se tornar o primeiro best-seller da literatura ocidental e o maior sucesso literário do autor, em termos de venda, tá, gente? O que contraria, em parte, uma opinião do próprio Goethe. Aí essas são as palavras do Goethe. Minhas obras não se tornarão populares. Quem pensa assim está equivocado. Elas não foram escritas para a massa, mas para o indivíduo que ambiciona e procura algo semelhante e que trilha caminhos semelhantes. E aí o autor do texto continua: ele figura até hoje entre os 100 livros mais lidos do mundo. Ele vai continuar, olha só. Em sintonia com as necessidades de mudança daquele final de século, ávido por transformações profundas, tanto na esfera social como na afetiva, a publicação do livro provocou tempestades de toda ordem e fez irromper ímpetos e paixões ardorosas de uma geração que almejava superar-se a si própria e forjar uma existência mais plena. Forjar uma existência. Então era isso que os jovens daquela época queriam fazer, né? Só lembrando que o século XIX, né, no qual o jovem Werther já estava ali batendo na porta, né, vai ser aquele século dos romances vitorianos e tudo mais. Então, essa história que a gente lê aqui nesse livro, que parece tão melosa em alguns momentos, tão melodramática e tudo mais, vai culminar num final que me lembrou demais o final de Madame Bovary. Então, a partir de agora, nesse vídeo, caso você não tenha lido Madame Bovary, um beijo pra vocês, vejo vocês nos próximos vídeos do canal. A partir de agora eu vou comentar sobre as semelhanças que eu encontrei entre o final do Jovem Werther e o final de Madame Bovary, certo? Bem, gente, Madame Bovary é um livro que também vai tratar do suicídio. Mais uma vez a gente vai ver uma personagem ali absolutamente encurralada, não tem saída, e a saída fácil vai ser o quê? O suicídio. Aqui nos cards vocês vão encontrar também o vídeo para minha resenha de Madame Bovary, certo? Mas então, a Emma Bovary se mata tomando um veneno. E a gente acompanha no final daquele livro os dias, né? Porque leva mais de um dia para que ela realmente venha a dar cabo da própria vida. A gente acompanha então todo o padecimento, né, o sofrimento físico pelo qual ela vai sofrer nesses últimos dias de existência. E o Flaubert não poupou a gente dos detalhes sórdidos, então a gente vai lendo aquelas páginas, vai dando aquele mal-estar tremendo, porque, né, além da gente ter ali todos os detalhes, aquilo está acontecendo com a protagonista do livro dele. São páginas muito difíceis de serem lidas. E uma coisa muito semelhante vai acontecer aqui no final dos sofrimentos do jovem Werther. Então veja só, ele vai mencionar a vontade de se matar aqui nesse livro, praticamente no livro inteiro. Então assim, vira e mexe ele vai colocar uma linhazinha ali nas cartas dele dizendo: ah, como seria bom morrer num dia como esse, sabe, coisas do tipo. E a partir do momento em que ele tem aquela conversa definitiva com o noivo da Lot sobre suicídio, a partir daí então, vira e mexe, ele vai se imaginar se matando. E o que ele faz é uma coisa até bastante sórdida, eu diria, porque ele vai pedir a arma do noivo da Lot emprestada, já que ele faz tantas viagens a cavalo e tudo mais, ele vai sempre armado, certo? Pois muito bem, então ele pede uma arma emprestada pro noivo da menina, porque ele vai dizer que ele vai fazer uma viagem. E ele dá a entender que ele nunca mais vai voltar e nunca mais vai atrapalhar a vida do casal. Pois muito bem, o rapaz empresta a arma. Só que esta arma, antes de ir para as mãos do Werther, passa pelas mãos da coitada da Lot, que vai lá tirar o pozinho da arma, entendeu? Aí muito bem, o criado do Werther leva a arma até ele,
E o que ele vai fazer, então, é dar um tiro na têmpora. Na verdade, eu não sei exatamente se é na têmpora, ele vai dizer que é acima da sobrancelha, mas tá. Então aqui também a gente tem os detalhes sórdidos. Ele vai dizer que sim, saíram miolos que explodiram na parede, não sei lá. Então vai dar todos os detalhes sórdidos de como ele foi encontrado pelo criado no dia seguinte, ainda se debatendo, ainda vivo. Então ele vai receber visitas de pessoas muito queridas, que vão lá se despedir do jovem Werther ali no leito de morte, faltando miolos, etc, mas tá vivo ainda. E a gente vai ler parágrafos e parágrafos sobre o padecimento do coitado do rapaz. Então, assim, toda aquela coisa melosa que a gente vinha acompanhando até dado momento, até a gente começar a reparar que esse garoto não tá batendo muito bem das ideias, a vida não é desse jeito, vem cá, jovem Werther, dá cá um abraço, vai ficar tudo bem, enfim. Não é que a gente não espere um final como esse, mas eu esperava simplesmente o tiro na cabeça e o ponto final. Mas aí o que acontece? O autor do livro traz à tona o editor, que é o cara que escreve então o preâmbulo do livro. Ele vai escrever então: juntei tudo o que pude recolher da história do pobre Werther e apresento aqui a vocês, sabendo que vão me agradecer por isso. Não podem deixar de admirar o seu espírito e seu caráter e de derramar lágrimas por seu destino. Então, para mim, pelo menos, faz bastante sentido imaginar que esse editor seja, na verdade, o Wilhelm, né? Aquele amigo para quem ele escreve as cartas, porque afinal de contas, quem é que tem, né, acesso a todas essas cartas escritas para o próprio Wilhelm? Só que aqui no final do livro, quando o editor volta e vai contar pra gente sobre os padecimentos do rapaz, os últimos momentos e tudo mais, fica uma coisa meio estranha, porque a gente acabou de sair de uma narrativa em primeira pessoa através das cartas, e de repente a gente vai entrar em contato com um narrador que está contando pra gente tudo o que ele pensou, sentiu e etc. nos últimos momentos, inclusive depois dele ter dado o próprio tiro na própria cabeça, o que vai derrubar por terra a teoria de que ele talvez tenha mantido um diário, alguma coisa do tipo. Então peço desculpas, eu não consegui me aprofundar o bastante na questão do narrador deste livro, e jogo aqui pra vocês a teoria de que né, o editor do livro é o próprio Goethe. Que apesar de mostrar pra gente toda a empatia que ele teve com aquele personagem desgraçado, né, que ele vai montar aqui ao longo dessas cartas, não mede palavras para descrever pra gente os detalhes sórdidos do seu fim. O que me leva a crer também que a intenção, muito longe de ser aquela intenção que o pastor luterano aqui imagina que tenha sido a do Goethe, é a de dizer, olha só, não faça isso, olha o que vai acontecer com você, olha só o que aconteceu aqui com o jovem Werther. Você não quer ser encontrado dessa forma pela sua família, você não quer morrer sozinho desse jeito. E pensando na religiosidade e tudo mais, você não quer ser uma pessoa banida do cemitério, né? Porque tem isso também. Os suicidas, pelo menos naquela época, não podiam ser enterrados no mesmo solo cristão que os demais, né? Enfim. Então esse fato também tinha lá um certo peso. De qualquer forma, livro espetacular. Então assim, se você tá achando muito melosinho, nananã, aguenta. Aguenta, porque o final é arrebatador. Este é um livro mais literal, apesar de que se você fizer aquela leitura atenta, né, prestando bastante atenção às referências que ele vai usar, tanto literárias, então num dado momento ele vai passar a ler um autor meio trágico chamado Ossian, mas antes disso, quando ele estava simplesmente sendo esse jovem lépido, né, apreciando a natureza daquela cidadezinha, um jovem aventureiro, fazendo viagens, etc., ele estava lendo Homero. Então tem muitos detalhes aqui nesse livro pra gente prestar bastante atenção. É um livro que tem muito a acrescentar pra nossa vida de leitores, então fica aqui a recomendação fortíssima. Eu gostei muito dessa minha edição aqui, vou deixar o link lá embaixo pra onde vocês podem encontrá-la. Mas vocês sabem, né, existem trocentas outras no mercado por aí. É que como dessa aqui eu gostei bastante, achei muito cuidadosa, o texto de apoio é excelente, fica aqui minha recomendação, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande pra todo mundo, até mais!